Algumas pessoas questionam porque somos um movimento separado da Igreja Adventista, se segundo elas o quarto anjo vem se unir e não se separar. Bem, Jesus veio se unir à Igreja Judaica. A inspiração afirma: veio para o que era seu. O resultado dessa tentativa de união por parte do Filho de Deus com a Igreja Judaica pode ser lida no mesmo verso. Mas os seus não o receberam. Isso é bastante comum na história. Uma obra de Deus para unir e preparar o povo, mas outra obra do diabo contra, para rejeitar e dividir. Existe também um pensamento equivocado de que anjo nunca causa separação, vem sempre para unir. Será? O que falar, por exemplo, do segundo anjo, cuja mensagem declara a queda das igrejas denominacionais durante o século XIX? Veja o resultado do trabalho e obra deste anjo. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação Caiu Babilônia foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Assim, a afirmação de que anjo nunca causa separação se torna bastante falaciosa e equivocada. Falando sobre o anjo de Apocalipse 18, qual é a missão deste quarto anjo? Bem, segundo a história e os escritos inspirados, este anjo veio para unir sua voz com o terceiro anjo na mensagem. Isto ocorreu em 1888. Armour White afirma categoricamente que em 1888 teve início a luz do anjo de Apocalipse 18, portanto teve início sua obra e ministério. O movimento simbolizado pelo quarto anjo não veio para criar uma igreja à parte, veio para tentar salvar a igreja adventista da destruição. Mas o que fez a organização adventista com a mensagem que este anjo trouxe? Infelizmente, vários líderes de nossa obra, ligados à Associação Geral e às nossas instituições em Bethel Creek, colocaram-se do lado negativo e estabeleceram, no próprio coração da obra da igreja, um foco de resistência. Em outro texto, Armour White afirmou: a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas, a de aceitar esta verdade, estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Waggoner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, conservada afastada do mundo. Se você observar o índice escriturístico do livro citado, verá que a própria Igreja Adventista diz ser esse texto um cumprimento de Apocalipse 18, verso 1. Note. Perceba que o texto que acabamos de ler está na página 234 e 235. Note aqui a página citada e veja que ela é o cumprimento de Apocalipse 18:1, que fala da vinda de outro anjo.
O quarto anjo realmente veio se unir, mas sofreu oposição instigada por Satanás por parte da maioria da Igreja Adventista, o que culminou em uma separação em 1914, repetindo a mesma história de Jesus quando veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ele então iniciou outra organização separada daquela que viera salvar. A obra de rejeição e desunião foi realizada não pelo movimento de reforma, mas pela Igreja Adventista, que perseguiu e causou a separação dos fiéis que estavam procurando salvá-la. Esta situação levou a direção da Igreja Adventista a reagir com outras ações incorretas, separando da Igreja os protestadores, sem o devido procedimento.